Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui a mais uma aulinha, nosso mini curso preparatório para o exame da ordem, no caso, nossa prova número 2, parte um e 2. Logicamente, pessoal, que nós não vamos conseguir abordar tudo o que tratamos na aula extensiva, tá? Mas aqui está alguns pedaços relevantes do conteúdo que foi abordado ontem, tá bem? Nós falamos sobre a edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante, é porque, de certa forma, tinha uma universidade pública exigindo pagamento de taxa para alguma família, né, que tenha renda superior a 10 salários mínimos, certo? Isso não está correto, porque a súmula vinculante deve ser respeitada por toda a administração pública direta e indireta, nas esferas federais, estaduais e municipais, inclusive suas autarquias e fundações também. E uma universidade pública, ela é conhecida como fundação autárquica ou autarquia fundacional, tá bem? Eu só aproveitei e aumentei uma informação dizendo que a edição, a revisão e cancelamento de súmula vinculante deve ser feita pelo 444. É, quatro meses, quatro entidades, quatro pessoas, defensor público da União e também pelos tribunais. Os tribunais, pessoal, são esses aqui, né? STF, STJ, TJ, TRF, TST, TSE, Superior Tribunal Militar, os regionais respectivos também, correto? Foi essa informação que nós passamos. Só a título de curiosidade, nota que aqui não tem o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele ajuda a fiscalizar, né, as contas do Executivo ali e tudo mais, e ele está trabalhando junto com o Poder Legislativo. Depois trouxemos aqui o conteúdo das ações do controle de constitucionalidade. A pergunta, ela trouxe à baila o questionamento, né? Qual é o efeito em regra das ações do controle de constitucionalidade? A regra é o efeito ex-tunc, que bate na testa e retroage. Se uma lei foi declarada inconstitucional hoje, ela, tecnicamente, não vai ter valido desde o dia que ela nasceu. E aí os efeitos jurídicos, eles vão ser acertados com o passar do tempo. A exemplo de curiosidade aqui, eu trouxe o IGCIR. O IGCIR deve ser criado por meio de lei complementar, maioria absoluta, né? Imposto sobre grande fortuna, empréstimo compulsório, contribuição social e imposto residual. São tributos de competência da União e também deve ter o quórum de maioria absoluta. Imagina que um desses impostos, um desses tributos foi criado por meio de maioria simples, né? Inconstitucional. Desde o seu nascimento, essa lei é inconstitucional, não deveria ter produzido seus efeitos. Essa é a regra, tá? Depois eu trouxe uma informação interessante dos controles de constitucionalidade, pessoal, que as ações não admitem desistência, não importa qual ação, não se admite desistência, nem na ADC. E admite-se a análise de fato. Eventualmente, você analisa um fato nas ações do controle de constitucionalidade. Porque o controle de constitucionalidade, ele é feito de maneira difusa e de maneira concentrada. Concentrada é porque você foca lá no STF dizendo que a lei não está de acordo com a Constituição. Então, isso é declarar inconstitucional uma lei e eu não sei, eu não sei quem é que vai ser alcançado pela essa decisão. Por isso que é abstrato. Eu declaro inconstitucional uma lei e automaticamente todo mundo que está submisso àquela lei vai sofrer os efeitos, sejam benéficos ou sejam prejudiciais. Então eu não tenho o controle, por isso que é abstrato. Diferente do controle difuso, que é uma situação relacionada com a própria parte em si. A própria parte pede de volta o plano, o dinheiro da época do plano Collor de Mello. Então declara-se inconstitucional a medida provisória e aquela parte em si, ela pega o dinheiro de volta. Nota que muita gente não entrou com essa ação até hoje e muita gente não recebeu. Por quê? Porque a pessoa tem que entrar ela mesma por ela mesma, certo? Mesmo já existindo um precedente no STF, a pessoa tem que fazer a ação dela, tá? Agora, no controle concentrado, não. No controle concentrado, você declarou inconstitucional a lei, ela já é inconstitucional para todo mundo ali automaticamente. Tá bom? Lógico que a minha analogia aqui, pessoal, foi meio variável, tá? Mas é só a título de curiosidade, só para a gente entender mesmo. E a gente vai evoluindo ao longo do curso essas informações. Então, no controle de constitucionalidade, admite-se análise de fato. Imagina uma DPF contra uma lei municipal. Uma lei municipal, não sei se você sabe, ela é uma lei do município, e aí não cabe ADI, não cabe ADC contra ela, ou a favor dela, mas cabe a DPF. Outra coisa interessante, olha só, a DPF taca conteúdos municipais, mas cuidado que prefeito não é legitimado ativo para poder levar até o Supremo Tribunal Federal. Isso é um peguinha também que sempre acaba acontecendo, tá? O prefeito, ele não é legitimado ativo para levar uma ação lá para o Supremo, muito embora a DPF alcance leis municipais. Imagina uma lei municipal da cidade que você mora que está tratando sobre ali a coleta de folhas na rua, limpeza de folhas. E aí, como que eu faço para isso ser declarado constitucional ou inconstitucional? Eu faço uma DPF, eu declaro inconstitucionalidade, certo? Mas eu não sei o impacto disso, então o STF acaba permitindo ali alguma análise de fato. É possível análise de fatos. Temos aqui o nosso 35, 30, 21, 18, né? A idade da posse para presidente, governador e prefeito, senador e deputados, e registro da candidatura no vereador. O vereador é o único que tem que ter a idade de 18 anos na data do registro da candidatura e não da data da posse. Isso significa que um presidente com 34 anos ele pode se candidatar, registrar a candidatura, ser eleito e, inclusive, ser diplomado com 34 anos, mas a posse somente com 35. Tá bem? Tranquilo? Maravilha, gente. Vamos aqui, e aí depois eu trouxe a baila um pouco aqui da competência, né, do STF e do juiz federal. O STJ, eu acabei não comentando muito sobre ele, mas o STJ ele julga mandados de segurança contra ministros. Você vai fazer um ministro, um mandado de segurança contra o ministro do transporte. E o ministro do transporte não está permitindo que você crie ali a sua oficina móvel. Você tem uma Fiorino e quer fazer uma oficina móvel.
Essa oficina móvel é direito seu, né, líquido e certo, de exercer qualquer ofício ou profissão, enquanto a lei não estabelece algum tipo de limite. Como a lei não estabeleceu nenhum tipo de limite sobre você ser um cara que tem uma fiorina com um exercício, né, da função de mecânico, você pode trabalhar automaticamente. Só que se o ministro do transporte ele impede que você exerça esse direito, cabe mandado de segurança contra ele, porque ele está impedindo que você usufrua do seu direito líquido e certo. Então, por este motivo, o mandado de segurança vai ser contra o Ministério e esse ministro vai sofrer esse mandado de segurança no STJ. O governador também é julgado pelo STJ e aqui eu trouxe à baila, né, o deslocamento de competência da estadual para a federal numa outra situação que não tem a ver com a competência aqui, mas é só um comentário que o PGR ele faz o pedido de deslocamento de competência sobre algum direito humano que foi ofendido, do qual o Brasil seja signatário. Deslocamento da estadual para a federal na fase de inquérito ou na fase de processo. Tá bem? O que eu acho importante nesse desenho aqui é a competência do STF e do juiz federal. O STF ele vai julgar quando tiver um conflito entre organismo internacional ou Estado estrangeiro contra a União, Estado DF e territórios. E o juiz federal, organismo internacional, Estado estrangeiro contra pessoa residente domiciliada no Brasil e municípios. Tá bem? O que é um Estado estrangeiro? É um país, pessoal. O que é uma organização internacional? É uma organização de países, certo? E se, por exemplo, a China tiver em conflito com você, que alugou uma casa para a China, e eles não estão pagando aluguel, o juiz federal que vai julgar, não é o Supremo Tribunal Federal que vai julgar. Aqui no canto tem um rol, né, que está aumentando sobre lei complementar. A lei complementar trata de GESIR, Fundação Pública, 75 anos de idade, aposentadoria compulsória, e também no caso de criação de territórios. Os territórios, o último criado foi o Fernando de Noronha. Tem também, né, a competência privativa da União, que é delegada para os estados por meio de lei complementar. Competência privativa da União é delegada para os estados também por meio de lei complementar. Nós temos a competência exclusiva da União, que ela vai tratar aqui, por exemplo, da criação de moeda ou, né, da declaração da guerra, celebração da paz. Isso é competência exclusiva da União. Competência privativa tem vários casos, como, por exemplo, sorteios, consórcios, populações indígenas, registros públicos, cidadania, nacionalidade, naturalização, tudo competência privativa da União que pode ser delegada para os estados por meio de lei complementar. Lei complementar e não medida provisória, tá bem? Nesse outro cantinho aqui, só reiterando, né, o deslocamento de competência que é pedido pelo Procurador-Geral da República. Ele pede deslocamento de competência da estadual para a federal. Só a título de curiosidade, também temos as competências, pessoal, competência concorrente e a competência comum, tá? A competência concorrente, os entes, eles são União, Estado e DF, competência para legislar, legislar sobre a pesca, fauna e flora e o meio ambiente. Competência comum é União, Estado, DF e município, então ela só tem M de município e M de comum. Tá? Nesse caso aqui é para preservar, então a competência para preservar a pesca, a fauna, a flora e o meio ambiente é comum dos quatro entes federativos. Existe decisão, sim, do Supremo, pessoal, permitindo que o município legisle sobre o meio ambiente, especificamente relacionado com o seu território ali, tá? Mas isso é uma situação excepcional. Primeiro decora isso daqui, ó, aprende isso daqui, tá bom? E aí depois você futuramente pensa, né, que o município pode legislar também sobre o meio ambiente. Se você focar em querer acertar todas as exceções, você não passa na prova do AB. Agora, se você querer acertar todas as regras, você passa na prova do AB. É muito melhor você reprovar porque você errou uma exceção do que você reprovar porque você errou uma regra, tá? Aprender tudo, a gente vai ver tudo. Agora, aprender tudo dá muito trabalho. Decorar tudo dá muito trabalho. Você tem que decorar 50%. Então, foca na regra, que a regra ela é muito mais do que 50%. Então, a lógica objetiva disso é que é muito melhor você frisar na regra e aí dominou a regra, aí você evolui um pouquinho mais e aprende uma exceção aqui e outra a colar. Imunidade material, imunidade formal, imunidade material com relação aos parlamentares, opiniões, palavras e votos. Eu xingo você, você me xinga. Isso se nós formos deputados federais, estaduais, distritais ou senadores, em todo o território nacional, isso se estende essa nossa imunidade. No caso de município, se nós formos vereadores, nossa discussão pode e deve se pautar somente nos conflitos dentro do nosso próprio município. Se nos encontrarmos na praia, a imunidade não ocorrerá. Imunidade formal. Se for o município que mora na praia, puta que pariu, né, gente? Aí, obviamente. Imunidade formal, com relação à prisão e processo, tá? Prisão, o cara pode ser preso e a casa respectiva vai analisar sobre a prisão. E no caso da imunidade formal, o processo ele se inicia contra um parlamentar, o promotor oferece a denúncia e aí o STF ele recebe a denúncia. Então começa-se um processo contra o parlamentar. Só que a casa respectiva ela pode escolher suspender esse processo. Tá bem? Bom, continuando aqui, depois eu trouxe um pouquinho de incompatibilidades e impedimentos no caso de ética. Tá? Em ética, você tem o Juca, por fim, virou gerente, que é o judiciário, cartório, policial, fiscal, militar ou gerente de instituição financeira, seja ela pública ou privada. São incompatíveis com a advocacia. Judiciário, você pensa no motorista ou desembargador e a mulher que faz o cafezinho no fórum. São judiciários. Policial, você pensa no perito da Polícia Civil, perito criminal da Polícia Civil. Um dentista, por exemplo, ele pode fazer um concurso para
perito criminal da Polícia Civil. E ele é incompatível com a advocacia, porque ele também pode fazer faculdade de Direito e ser incompatível com a advocacia. O militar, do Corpo de Bombeiros ali, também é incompatível com a advocacia. Inclusive, essa incompatibilidade também se estende aos estagiários. Estagiário que tem aquela carteira azul da OAB, aquela que paga, inclusive, a anuidade, certo? Então, o cara ele acaba sendo incompatível no exercício da advocacia, inclusive para fins de estágio. Gente, quem também é incompatível é o Poder Executivo, né? Presidente, governador, prefeito e seus respectivos ministros e secretários. Olha só como é que é importante você entender sobre a desconcentração administrativa, que aí você não tem dificuldade para lembrar dos ministros e secretários. Impedimento é uma outra situação, e uma outra situação eu acabo explicando isso daqui. Sobre a reunião, né, pacífica em alguns locais, você pode tranquilamente, né, realizar sem a junção de armas, mas você não precisa de autorização do Estado, basta uma comunicação prévia. Não é uma autorização, é uma comunicação prévia, tá bem? Bom, continuando aqui, pessoal, temos os direitos de primeira, segunda e terceira dimensão, e aqui você tem, né, o rompimento do Estado absolutista com a liberdade da primeira dimensão. A segunda dimensão, a busca pela igualdade, o Estado voltando a agir. E aí eu fiz uma comparação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não foi assinada, mas ela foi separada em dois pactos: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais, né, e Culturais. Tá bem? Liberdade e igualdade, de um lado o capitalismo dos Estados Unidos da América, do outro lado o socialismo da União da República Socialista Soviética. Tem uma história um pouco maior que eu conto sobre isso aqui, mas só para mostrar o conflito, pessoal, os dois pactos que existem, né? E aí eu acabei dizendo, né, que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele está ali mais ou menos relacionado com o Pacto de São José da Costa Rica, Decreto 678 de 92. Isso é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que faz parte da OEA, que é um organismo internacional, Organização dos Estados Americanos. Para você não ter medo, né, contrato é a mesma coisa que a Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, Tratado de Versalhes, Tratado de Marrakech e Protocolo de Quioto, Protocolo de Olivos, né? São acordos, pessoal, acordos que são feitos entre os estados estrangeiros, tá? Eles vão criando ali os seus acordos em si. Gente, aqui eu trouxe à baila, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O ideal é que você esgote as instâncias ordinárias do Poder Judiciário brasileiro para depois buscar a resolução do conflito na comissão. A comissão ela faz recomendações de alteração do ordenamento jurídico aqui dentro do Brasil. Por exemplo, a Lei Maria da Penha ela foi criada por uma recomendação da Comissão Interamericana, não foi por uma determinação da Corte Interamericana, foi por uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão também faz recomendações financeiras, né, de indenização da parte. Depois ela dá dois informes ao Estado, ao ente federativo, se esse informe não for respeitado, né, são as comunicações, são tipo uma intimaçãozinha ali, faz logo, se não faz, manda para a corte, decisão inapelável. Pessoal, muito importante isso aqui, não sei se você se lembra também da aula 1, tomar cuidado porque eu comparei o sistema global de direitos humanos e o sistema regional. A ONU é sistema global, Organização das Nações Unidas, e a OEA, sistema regional, Organização dos Estados Americanos. Certo? Simples e fácil como tudinho na língua portuguesa. Gente, também temos aqui, ó, é, temos a comparação, né, do conteúdo de direito internacional. Isso aqui a gente vai evoluindo com o passar do tempo. Mas a primeira coisa que você tem que ter em mente, eu sei que você talvez vai ter muitas dúvidas, mas primeiro assim, faça as questões focando nessas premissas. Juiz brasileiro sempre julga. Muito embora você não entenda direito que está escrito na alternativa, se tiver alguma alternativa que está mencionando ali que o juiz brasileiro ele não vai julgar, tá errado. Ele vai julgar. Ah, Fábio, mas aquela questão de eleição de foro. Beleza, pessoal. Se você conhece eleição de foro, você está um pouquinho mais à frente. Tá, mas começa julgando a alternativa correta como sendo aquela que o juiz brasileiro sempre julga. Se o juiz brasileiro foi excluído da competência do julgamento, está errada a alternativa. Imóvel dentro do Brasil aqui, juiz de outro país nunca julga. Ah, o juiz lá da França, ele vai, porque tem um testamento lá, ele vai decidir sobre os destinos, né, do imóvel que está aqui em Trancoso, no imóvel aqui na Bahia, dentro do Brasil. Não, o juiz lá não vai. Rafael, mas aí o imóvel é o testamento. Não, misturou tudo. Misturou tudo. Imóvel no Brasil nunca vai ser decidido sua condição sobre um juiz de outro país. Certo? Não vai ter isso. Agora temos as três premissas. Primeira premissa, o juiz brasileiro sempre julga. Segunda premissa, imóvel no Brasil nunca juiz de outro país julga. Terceira premissa, a Constituição. Não é a Constituição Federal, é a Constituição, é a formalização de alguma coisa. Onde que você constitui, onde que você formaliza um contrato? Né? Um contrato entre duas empresas numa feira do comércio lá no Japão. Se foi assinado lá, então as leis japonesas que vão ser aplicadas nesse contrato, mesmo se esse conflito for julgado dentro do Brasil. O juiz brasileiro leva em consideração as leis daquele país para julgar. Ah, como que se formou a PJ? Isso aqui eu não falei ainda não. Tá, depois eu explico, mas simplesmente aqui eu tenho um conflito, né, entre duas empresas de dois países diversos. O conflito, se for relacionado ao contrato, leva em consideração a lei da Itália. Mas se o conflito for relacionado à validade, né, à formalidade correta da empresa alfa, eu tenho que olhar para o quê? Para a lei da China. Por quê? Porque é na China que foi criada a PJ. A pessoa jurídica foi criada lá na China.
Então eu levo em consideração com relação à constituição, à formalidade da empresa beta, da empresa alfa, perdão, na China, certo? Essa é a premissa da constituição da PJ, constituição do contrato, constituição do testamento e também constituição do casamento. O casamento eu não coloquei aqui porque tem uma exceçãozinha ali relacionada com domicílio, mas, pessoal, onde que foi feito o casamento? Então é a lei de lá que você leva em consideração para o regime de bens, por conta da segurança jurídica, né? Quando eu fiz o casamento lá na Argentina, eu peguei e coloquei aqui as regras da Argentina. Então eu confiei naquele contrato que foi feito lá na Argentina, certo? É isso que eu levo em consideração. Essa é sobre, né, a constituição, a segurança jurídica dos bens, né? Eu sempre penso nessa logística, tá bom? Beleza? Maravilha, pessoal. Ah, e com relação, pessoal, às nulidades, vamos focar, pessoal, num pedaço primeiro, depois a gente foca no outro pedaço. Depois eu expliquei que é embaixada, que é consulado, comparando que é embaixada questões políticas, consulado questões administrativas, como passaporte, registro de nascimento do seu filho, se você eventualmente estiver lá em outro país, quando o seu filho vier a nascer. Também expliquei estado acreditante, estado acreditado de um diplomata. O diplomata tem imunidade absoluta, lembrando que ele não pode renunciar à imunidade dele, quem renuncia é o país dele. Eventualmente, um diplomata ele pode transportar arma, transportar criança, transporte, enfim, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, ninguém rela nele, certo? Só que é óbvio, né, pessoal, que isso é um exemplo totalmente grotesco, absurdo, mas para você lembrar mesmo que ninguém rela nele. Ele não é tocado por ninguém, ele tem essa imunidade absoluta, ele não pode renunciar à imunidade dele, tá bem? Ele não pode renunciar à imunidade dele, quem renuncia é o país dele que renuncia. Isso se estende à família dele também, tá, gente? Depois nós caímos aqui em tributário, eu falei sobre o pecúnia não onlé, né? Acho que escreve só olet, não é onlé, né? É só olet, mas eu não sei escrever isso aqui em latim. Era só ter visto onde estava escrito, mas eu não quis olhar porque eu não queria perder tempo. Seja como for, o dinheiro não tem cheiro, ou seja, se você constituiu, se você oferiu renda, mesmo com o tráfico de drogas, o pessoal acontece, você tem que declarar imposto de renda. Ah, oferiu renda com a prostituição, tem que declarar imposto de renda. Por quê? Porque a renda, ela é um fato típico, né? O fato que gera a tua obrigação tributária. Então, se você fez o que está na lei, você tem que pagar. É assim que funciona, não importa o que acontece. Não seria justo uma pessoa que trafica não declarar imposto de renda e uma pessoa que não trafica ter que declarar imposto de renda. Essa lógica, pessoal, é muito importante. Tá? Os tributos, é lógico que a explicação é um pouco maior aqui, mas eu não vou me estender porque nós gastamos 2 horas e meia nessa aula aqui, né, gente? O tributo tem as 5 espécies tributárias. Nota que aqui dentro não tem multa. Por quê? Porque o tributo não é sanção de ato ilícito. Quando você pega o dinheiro do traficante, você não está punindo o traficante. Você está pegando dinheiro como você pegaria o dinheiro de qualquer outra pessoa, né? Aqui que vende cursos, por exemplo. Quando você compra um imóvel, você paga os tributos todos atrasados? Paga. Você paga todos os tributos atrasados, mas você não vai pagar aquele tributo que está relacionado somente com aquela função em si. Se você comprou uma casa de comida japonesa, para morar nela, você não tem que pagar a taxa de vigilância sanitária que está atrasada. Por quê? Porque você não iria usufruir daquela função em si. Depois mencionamos aqui a competência, tá, dos impostos, né, da União, Estado, DF e município, e aí eu fiz as comparações aqui, demonstrei rapidinho, porque era uma questão relevante. Eu acho que o IPVA cobrava, né, se ele era de competência dos estados, mas tem que lembrar também que 50% fica com o município no qual o carro está licenciado. Tá bem? Sobre aqui a base de cálculo e também, além da base de cálculo, a alíquota, né? A base de cálculo é o valor do imóvel, o valor da renda, o valor do carro. A alíquota, pessoal, ela não vai variar, a alíquota é a mesma, tá? Ela vai variar a depender da função do bem. Então, se você compra um carro para ser Uber, então a alíquota ela pode ser menor. Se você compra um carro para passeio, a alíquota ela é igual tanto para carros importados quanto para carros nacionais. Então, com relação à procedência ou destino do bem ou do serviço, não tem distinção de alíquota. Agora, com relação a utilidade, aí sim tem, sim. Aí sim tem sim, ótimo, né? Aí sim tem a variação da alíquota. E eu acabei colocando ali, né, a alíquota zero, que é se multiplicar por zero, a pessoa não paga nada. Isso aqui foi uma explicação sobre lei ordinária, né, desculpa, lei orçamentária anual e a lei que criou a taxa, tá, pessoal? Aqui o exemplo bem superficial, iniciando aqui, né, a logística é o seguinte, uma taxa, pessoal, ela foi criada por uma lei hoje, instituiu-se hoje. E aí ela vai ser cobrada o quê? No ano que vem, porque respeita a virada de exercício, que agora estamos em 2025, vamos para 2026. Também respeita o período de 90 dias, estamos em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Só pode ser cobrado em fevereiro de 2026. O fato de ser cobrado em 2026, pessoal, vai ser cobrado porque a lei criou a taxa em 2025, então respeitou. O fato de ser cobrado em 2026 não significa que vai já estar no plano de governo de 2026. Porque o plano de governo de 2026 ele vai prever a receita, né, que é o dinheiro que entra, e também o custo, que é o gasto que o Estado tem. Só que não necessariamente para a criação dessa taxa tinha que estar previsto na lei orçamentária anual. Tá? Não faz sentido nenhum. É totalmente normal você criar a lei orçamentária anual e não prever que aquela taxa ela vai ser criada aqui dentro. Tá? Porque isso uma coisa não depende da outra.
tá? Ah, mas ele já sabe que tem aqui, tá? Ele já sabe, mas às vezes o plano de governo foi antes de ser começado, de ser iniciado essa criação dessa taxa, tá? Então ele fez o plano sem a previsão disso daqui, não tem problema nenhum. E se ele fez a previsão da taxa, pessoal, que entrou como receita, se ele colocou como receita ou se ele não colocou, não importa, a taxa vai ser cobrada do mesmo jeito. Se ele colocou como receita, beleza, ganhou tempo. Se ele não colocou como receita, a taxa vai ser cobrada do mesmo jeito. Por quê? Porque a taxa não depende, né, da criação da lei orçamentária anual para fim de cobrança, tá bem? E aí depois vai para 2027. Foco Force FF, pessoal, farra depois de muito estudo. Tem outros assuntos também que eu acabei não tratando aqui, que é sobre direito administrativo. Fala lá sobre servidão, limitação administrativa, ocupação temporária, desapropriação por zona indireta, desapropriação por extensão, a diferença entre a caducidade do ato administrativo e a caducidade do contrato administrativo, encampação de contrato administrativo. Também tem a diferença entre reintegração, reversão, readaptação, recondução, redistribuição, remoção. São coisas que eu vou explicando com o passar dos dias. Também tem uma situação lá sobre recursos dentro de direito administrativo. Você vai recorrer para a própria autoridade que deu a própria decisão. E aí, se você perder, né, na verdade, se ela não se retratar, você vai ter que esse recurso vai ser encaminhado para uma autoridade superior. Também falei que as empresas estatais, elas são da administração pública indireta e elas podem prestar atividade econômica, assim como prestam serviço público. Você tem o desenho lá, né, que eu coloco AP, de administração pública, em cima serviço público, que é toda a administração, União Estadual e Município, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia e empresa pública. E aqui embaixo, na atividade econômica, você tem somente as estatais, que é a Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, que prestam atividade econômica. Essas foram, esses mais ou menos foram os assuntos, né? Também falou sobre licitação, e que a licitação é de competência privativa da União, não pode o Estado legislar sobre alguma coisa diferente do que está previsto na lei federal. Tá bom, gente? Agora sim, foco, força, fé, farra, depois de muito estudo. Pô, cara, você tá vendo até aqui a aula, não vai deixar de curtir, velho. Curte aí para dar um help para nós, tá bom? Beijo do magro. Tamo junto. Até mais.